Geminiano, essa sua indecisão está precisando ser norteada por essa nossa bússola lunar. Você precisa nortear para entender que o que você está necessitando é ser justo, buscar equilíbrio e harmonia na sua própria vida. Olá, Geminiano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse seu momento junto a essa nossa série Astródia e os Signos, que é o momento onde eu compartilho com vocês orientações para que você encontre facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias. Lembrando que o signo que a gente está estudando, ele é válido para o signo ascendente, o signo solar e a lua também. Então aproveita esse tripé que existe dentro do nosso mapa para que você faça um estudo de todos esses signos e assim encontrar mais recursos para poder facilitar suas decisões nesses seus próximos 7 dias. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você escolhe resgatar esse saber matriarcal para a sua vida, na prática do seu dia a dia, para encontrar facilidade na sua autorrealização. Então, querido geminiano, para esses seus próximos 7 dias, as matriarcas estão dizendo e trazendo uma orientação de que você precisa fazer uma escolha. E essa escolha, ela precisa ter uma vibração no olhar para um caminho crescente. É uma oportunidade de você trazer crescimento e que seu pensamento, sua mentalidade é a sua maior defesa diante do processo, do cenário que você está, e que é para você ouvir o seu coração. Isso significa que o ouvir o coração é você ser justo com a sua própria realidade, com a sua história, com a sua pessoa, em buscar harmonia e equilíbrio nas relações. Diante disso, ouvindo o seu próprio coração, ouvindo a voz do seu interior, você percebe que é necessário se dedicar a um trabalho que precisa ser bem feito. É você abraçar essa oportunidade de trabalhar em prol de algo que é muito valioso para você. E aí, diante dessa postura, dessa mentalidade, você colocar uma energia de trabalho para sua vida, de uma missão que precisa ser realizada, mas também de uma alegria, de você entender que é uma oportunidade de você exercer todas as suas habilidades e que se você se sentir de alguma forma fragilizado, busque se capacitar, busque aprender, mas não se desvie do caminho por uma mentalidade de achar, mas eu não tenho capacidade de fazer essa oportunidade, ou de escolher, ou de vivenciar determinado crescimento profissional, de prosperidade, ou um crescimento amplo na vida. A pessoa não se vê ocupando aquele lugar, por se ver incapaz de ocupar aquele lugar. Se existe alguma fragilidade nesse aspecto, busque se capacitar, busque aprender, mas não abra mão desse caminho de crescimento para você, porque é a sua oportunidade de você se sintonizar com a sua própria espiritualidade, com a sua intuição. Ah, mas você fala tanto de intuição para ouvir o coração, e aqui habita exatamente uma necessidade da gente se lapidar para compreender que a intuição ela fica muito mais aguçada e aflorada a partir do momento em que a gente se dedica a manter o nosso coração sadio, ao nosso coração ter bons sentimentos, boas frequências. Isso exige do ser humano uma limpeza de coração. E aqui é onde está essa chave do nosso crescimento, a partir do momento em que a gente se permite ter essa prática de olhar para o nosso coração com mais carinho, com mais zelo, buscando fazer aquele digging, né? Aquela revisão da nossa própria história para poder ver se existem algumas pontas soltas, algumas portas em entreaberto que está fazendo com que a pessoa fique presa no passado, ancorada no passado, com determinados sentimentos que termina minguando a força dela a acreditar no coração. Então, é uma postura, uma escolha de vida, você querer ser uma pessoa mais intuitiva e que exige essa prática de zelar pelas suas próprias águas, fazer um estudo de autoconhecimento, buscar ter esse processo de voltar-se para o seu próprio mundo e conhecer a sua natureza, conhecer a sua força, conhecer a sua fragilidade e fazer disso não só para conhecer a si, mas para uma transformação de si, para um desenvolvimento de sua própria pessoa e assim fazer o seu crescimento pessoal. Já o desafio diante desses 7 dias que a gente vem falando, que tem essa atoada, tem essa atmosfera,
é exatamente o desafio de você ser justo com a sua própria pessoa, de você, na sua própria relação consigo, parar de aceitar migalhas e buscar na harmonia com a lei do dar e receber, nas suas próprias relações, na harmonia dos sistemas com o qual você está conectado, você harmonizar aquela lei do dar e receber. E aí entra uma revisão também do aspecto do amor próprio que você está carregando, da mentalidade a respeito do valor que você se dá. E é isso, é essa postura de você ser justo nesse nível que vai fazer você precisar superar o desafio de, diante das escolhas, das possibilidades que se apresentam para você, de caminhos a seguir que traga um novo destino, um novo crescimento para esse ciclo que está se abrindo, é exatamente você conseguir perceber o que é verdade e o que é ilusão. Ou seja, qual é o caminho que vai trazer para o mais da vida, qual é o caminho que vai trazer a felicidade, com o qual eu vou me encontrar com a minha felicidade. E você passar por esse exame exige com que você preste atenção exatamente no seu coração, porque nele guarda os condicionamentos também na sua mentalidade, porque existem oportunidades, existem escolhas que são ofertadas para você e cada uma você vai se conectar por um determinado condicionamento. E aí a pessoa pode não ver que aquele caminho é para ela por ela se desvalorizar, por ela não, como eu estava falando, ela não se vê capaz de ocupar e exercer aquele destino. E aí, na realidade, é um encontro com uma fragilidade que ela precisa se permitir aprender novas habilidades, se permitir se lançar nesse caminho para a vida, aprendendo algo novo e se capacitando. E ao mesmo tempo se responsabilizando para poder transformar o seu destino. Nessa transformação, essa responsabilidade é dentro de um nível de você se dar um novo valor, para que nesse posicionamento você receba novos recursos financeiros, você encontre um caminho aberto para você conseguir realizar os seus sonhos, realizar aquilo que você vem almejando, que seu coração vem guardando. Então, com toda essa configuração, o conselho matriarcal para você nessa mesa é exatamente você prestar atenção que precisa mudar o olhar com o qual você está observando a sua semeadura. Sabe aquela pessoa que ela se coloca diante da sua própria história e não vê graça, não vê alegria, não vê tantos bons frutos? Que na verdade é preciso fortalecer a fé. E que também a dificuldade que possa existir de você ainda conseguir frutificar e ter bons recursos financeiros está em função de você querer carregar coisas que já não é sua, coisas que são de outras pessoas, carregar e se sentir sobrecarregada, sentir um fardo. Há pessoas que colocam exatamente esse fardo, essa sensação de sobrecarga, muito mais por uma questão de fazer uma compensação emocional e justifica que carrega o fardo do outro por uma questão emocional. Entretanto, a gente precisa fazer essa transformação. É a transformação interna de se valorizar e carregar aquilo que te cabe, carregar o que é seu. Isso em nenhum momento impede você de auxiliar o próximo, mas é ter uma consciência clara de que o caminho do outro pertence e é responsabilidade do outro. Você não precisa se colocar disponível para estar carregando o outro por um espaço de tempo que faça com que você abdique da sua própria felicidade. Isso significa que organize seu emocional. Esteja em paz com as suas próprias escolhas para você perceber e caminhar para esse destino, para essa oportunidade que está se apresentando para você ser feliz. Prestando atenção em mentalidades que estão roubando o seu pensamento de acreditar que você é capaz de modificar o seu destino. Prestando atenção em aspectos da sua própria natureza que está drenando, está minguando essa autoconfiança que você tem no valor que você carrega. Então, entenda, querido geminiano, que é um momento para que você ressignifique aspectos internos e que o que você está precisando é ouvir o seu coração, mudando condicionamentos internos, tanto de mentalidade quanto de sentimento a respeito de si mesmo, de acreditar em si mesmo, de perceber que você é uma pessoa que
conectado com a fé, você recebe melhores colheitas. Então, se entrega a esse processo para você fazer uma boa escolha ao longo desses próximos 7 dias e transformando, abrindo um novo horizonte, um novo destino para você. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, toda semana que eu libero 5 vídeos para que a gente possa se reunir, estudar junto da nossa série Aconselhamento Lunar Semanal, para a gente poder encontrar novos recursos, instrumentos e conselhos para facilitar a nossa realização, da construção da nossa vitória e prosperidade, colocando em prática todo esse saber matriarcal. Os links desses vídeos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo, querido geminiano, e até o próximo vídeo.